Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Estarei falando de Romanos, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. O apóstolo Paulo escreveu essa carta mais ou menos lá para os anos 57. É uma das mais completas e ordenadas cartas do apóstolo Paulo. Então vamos ver lá o que diz então em Romanos, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Senhor, pela vida. Obrigado por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço e usa, Pai, como instrumento de poder em tuas mãos, aonde quer, Senhor, que essa palavra chegar, que o Senhor venha tocar, meu Pai. Os corações e mentes possam ser transformados, ó Pai, por esta palavra. E eu lhe peço, em nome de Jesus, me usa como instrumento de poder. Humildemente eu lhe peço, em tuas mãos. Amém. Então vamos estudar aqui versículo por versículo, o versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 8 de Romanos. Então, no versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Todas as coisas em Cristo Jesus se passaram, todas as coisas agora nele se fez novo. O que ele está dizendo aqui para nós, irmãos, essa palavra não há condenação, no grego, ele é katakrino. Significa o quê? Que, na realidade, não é só a condenação, mas é a condenação e o que vem depois da condenação seria a sentença à morte. A palavra nos ensina também que o apóstolo Paulo diz que a sentença para o pecado, o salário do pecado é a morte. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso e tremendo, nós sabemos disso, porquanto já não há condenação. Essa palavra se aplica aos filhos de Deus. Esta palavra se aplica àqueles que creem em Cristo Jesus. Não há condenação para esses. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, eu faço o apelo a vocês: entreguem a sua vida a Cristo. Ele tudo pode e ele pode salvar a sua vida, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo, os que têm fé em Cristo Jesus. Para esses, não há mais condenação. Então ele diz aqui: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ele libertou da lei do pecado e da morte. Então o que significa aqui, meus irmãos e irmãs, para que venhamos entender melhor? Deus deu a lei para Moisés. A lei começa ali lá da parte de Êxodo, vai até Deuteronômio. Ela consiste em mais ou menos mais de 600 ordenanças, mandamentos e proibições. O que seria a lei, então? A lei seria a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Seriam essas três leis. O que cessou e o que continuou? O que cessou são as leis cerimoniais e a lei civil. O que continua para nós hoje seria a lei moral. Eu vou dar um pouco mais de detalhes à medida que nós vamos discorrendo aqui nos textos. A lei moral continua porque ela representa a santidade, representa aquilo que nós, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo de Deus vai nos guiando a fazer, a cumprir os mandamentos de Deus, que é a lei moral. Então, o que seria que cessou hoje? A lei cerimonial e a lei civil. A lei cerimonial seria aquelas ofertas referentes ao templo, referentes ao sacerdote, as leis relacionadas aos escravos, a compartilhamento, ou seja, como era tratado as terras, isso era relacionado à lei civil. Então, a lei civil e a lei cerimonial, isso terminou. Já não continua mais para nós. Mas o que se espera de um cristão hoje é que a lei moral ela ainda está em vigor. Então vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Então, por aquilo, versículo 2, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
como é que Jesus conseguiu nos libertar da lei do pecado e da morte? Está no versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, Jesus Cristo, ele veio em forma de ser humano. Ele habitou entre nós, se vestiu como nós. Só que ele não pecou. A lei, meus irmãos e irmãs, ela é santa, é boa. Só que o ser humano, nós não conseguimos cumprir esses mandamentos. Alguém pode pensar, eu posso cumprir esses mandamentos. Não. Desde a queda de Adão e Eva, o homem pecou e necessita de um redentor. Então, Jesus Cristo veio e ele habitou entre nós. E ele cumpriu a lei. Por isso que diz, porque o que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, não a lei. A lei é boa, entenda? Mas nós, pela nossa carne, somos fracos. Pela nossa natureza caída, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. São mais de 600 ordenanças. Nós não conseguimos cumprir. O inimigo de nossas almas vinha e quando você não conseguia cumprir esses mandamentos, lhe acusava dizendo, olha aqui, ó, essa pessoa está cobiçando a mulher do próximo. Como o seu mandamento diz que não pode cobiçar. E ele nos acusava. Hoje, como Jesus Cristo veio e cumpriu, porque nele não houve pecado nenhum, e ele foi o único que cumpriu todos os mandamentos da lei. Então, quando ele se entregou ali naquela cruz do Calvário, ele se fez oferta, ou seja, todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Então, quando nós agora cremos em Cristo Jesus, como ele venceu e ressuscitou, nós também vencemos em Cristo porque nossa fé está nele. Entenda, a salvação é somente através da fé em Cristo. Agora eu vou começar a cumprir os mandamentos de Deus, eu vou começar a obedecer também a lei moral, que é o não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não adulterarás, não darás falso testemunho do seu irmão. Eu começarei a cumprir agora os 10 mandamentos em obediência à vontade de Deus, porque agora estou salvo em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e o Espírito vai me levar a fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é, seja santo, porque eu sou santo. Deus fala isso, ele nos ensina isso. Então, por aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida, por causa do nosso erro, nosso pecado, meus irmãos e irmãs, a lei ela veio, na realidade, para mostrar que nós somos pecadores. A lei veio apontar que nós somos falhos. Por mais que aquele que possa dizer que tem alguém dizendo que não, eu posso fazer, ela veio e falou, não, você não consegue fazer. Ninguém conseguiu cumprir, a não ser Jesus, que ele foi santo perfeito. Então a lei ela serviu de guia para Jesus Cristo, para nos mostrar que o Redentor estava vindo, o único que pode nos libertar. Então, hoje, não há condenação sobre nós. Por isso que diz o versículo 1. Agora, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquilo que a lei exigia de nós, hoje, aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo Jesus na cruz. Assim como Jesus morreu, também nós morremos com ele. Assim também como ele ressuscitou, nós também, no último dia, ressuscitaremos com ele. Continuando aqui, meus irmãos e irmãs, outra coisa que é interessante. E assim condenou, lá no versículo 3, lá no finalzinho, e assim condenou o pecado na carne. Essa palavrinha aí, meus irmãos, no grego é katkrima. Significa o quê? Agora a condenação é dada por Cristo. É uma condenação, mas referindo-se ao pronunciamento da decisão quanto à sentença. Ou seja, Deus lançou os nossos pecados na cruz em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram colocados ali, com ele. Então não há acusação, não há condenação sobre mim e sobre você. Olha aí o versículo 4 agora. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo agora o Espírito. Então, assim como Cristo Jesus morreu, nós também morremos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele no último dia. Assim também, meus irmãos e irmãs, como ele cumpriu a lei, nós cumprimos a lei nele. Então, Deus, quando ele vê
olha para nós, ele vê a Cristo em nós. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que não creem em Cristo ainda estão debaixo de condenação. E o salário do pecado, parece que não creem em Cristo, que não são filhos de Deus, que não têm a vida eterna, o salário do pecado é a morte, a condenação ao inferno, daqueles que não têm a Cristo Jesus. Então, aqueles que têm Cristo Jesus, o Espírito Santo veio, porque esse versículo 4 é muito importante, meus irmãos e irmãs, porque ele nos ensina a respeito também do Espírito Santo de Deus, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo agora o Espírito Santo. Então, cremos em Cristo, temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus agora vai nos guiar. A obra da salvação, meus irmãos e irmãs, é uma obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele viu lá na eternidade, ele escolheu os seus. Cristo Jesus veio e aplicou a redenção, ele redimiu os seus escolhidos. E o Espírito Santo trabalha em nós até que nós possamos ser levados ao céu. Ou seja, ele trabalha em nós através do caminho de santidade. Nós não estamos livres do pecado totalmente. Nós estaremos livres do pecado quando nós chegarmos lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, agora o Espírito Santo vai trabalhando. E aí o pecado não há força sobre nós. Versículo 2, voltando aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Agora, livres. Agora somos livres e temos o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus trabalha no nosso interior para que a gente vá cada dia mais fazendo sempre a vontade de Deus e deixando todas as coisas para trás que não pertencem a Deus. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Não que nós não tenhamos pecado. A palavra nos ensina que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. E a verdade não está nessa pessoa. Então, a palavra está nos dizendo o quê? Que nós estamos aqui andando em santidade, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ser livres, totalmente um dia da presença do pecado, quando estivermos lá com Jesus. Mas hoje, temos aquela lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado. Espírito de vida é o Espírito Santo de Deus. E agora, a vida que nós recebemos não é a vida simplesmente daquelas que nós vemos em filmes e lemos. A vida aqui é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida aqui é o chamado para andar em santidade. É uma vida em Cristo, uma vida santa. Aí entra aquela parte agora dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para nós ainda continua. Como nós sabemos, então, como se saber que os 10 mandamentos continuam? Ao estudarmos ali o Novo Testamento, nós vamos ver as passagens ali no Novo Testamento se referindo em relação ainda a amar o próximo. Nós vamos ver muito isso. Andar em santidade, fazer o que é correto, não ser uma pessoa que vai roubar, não ser uma pessoa que vai dar um mau testemunho. Então, assim, o resumo ali dos 10 Testamentos, nós vamos ver que continua ali no Novo Testamento. Então, o que nós podemos aprender com isso, irmãos e irmãs? É que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e para aqueles também que não são cristãos, mas querem se tornar um cristão. Não há condenação, uma vez que você está em Cristo Jesus. Não importa o que você tenha feito, não há condenação. Certa vez, eu fui em uma igreja onde um pastor estava falando de uma tal maneira para as pessoas que estavam ali, creio eu que eram as suas ovelhas, e eles estavam com medo do pastor, estavam sentindo ali um peso. E, na verdade, estava acontecendo porque o pastor estava pedindo e requerendo, na realidade, muito dinheiro. Geralmente é assim que acontece, né? Desses falsos mestres, eles se voltam para esse lado e aí fazem as ovelhas chupam, né? Os ossos ali das ovelhas. Isso daí, meus irmãos e irmãs, está errado. Na realidade, a palavra diz que o fardo de Jesus Cristo é leve e suave, mas o fardo que um homem coloca, não, meus irmãos, não aceitem. Não importa o que você possa ter feito, não há condenação sobre nós. Não há condenação sobre os filhos de Deus. Mas aí vem aquela partinha que está lá no finalzinho do versículo 4. Os que não andam na carne, segundo a carne, mas que andam no Espírito. Então, eu creio que andar em espírito, meus irmãos, é sim ouvir a voz do Espírito Santo, é sim ouvir o impulso quando ele mandar fazer algo, mas andar em espírito, para mim, é fazer a vontade de Deus, é cumprir a palavra de Deus, que é agora
os 10 mandamentos, que era não matarás, não roubarás, não será falsa testemunha para com o seu próximo, honra teu pai e tua mãe, e daí por diante. E também nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos os frutos do Espírito, que é paz, bondade, mansidão, embora sendo também os frutos do Espírito, nós fazemos parte, onde o Espírito Santo habita em nós, e nós caminhamos junto com o Espírito e fazemos essa vontade. A partir do momento que cumprimos a palavra de Deus, eu acredito que estamos andando em Espírito. Lá vemos também em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, onde Deus também nos ensina, se aqueles que querem lhe tomar alguma coisa, dê-lhe também a sua capa. Se fizerem lhe andar 1 milha, ande 2. Se lhe der um tapa no lado do seu rosto, ofereça ao outro lado. Eu acredito, irmãos, é bem claro isso, que a palavra de Deus é espírito e vida. Então, a partir do momento em que estamos cumprindo a palavra de Deus, estamos cumprindo e andando na palavra de Deus, estamos fazendo aqui no versículo 4, que andando segundo o Espírito, não segundo a carne. E isso é tão maravilhoso que a partir do momento que começamos a cumprir verdadeiramente o que a palavra nos ensina, não simplesmente falarmos da boca para fora, mas cumprirmos isso daí, a nossa visão, a nossa cosmovisão, ela muda. A maneira de enxergarmos o mundo muda. É muito bom, é maravilhoso. Nós sentimos o fluir de Deus, a aceitação do Senhor, o amor do Senhor Jesus, porque nós começamos a ser, na verdade, transformados para sermos iguais a Cristo Jesus. Por isso que ele diz também, a palavra dele é espírito e vida. Jesus disse isso. A palavra dele é espírito e vida, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está vivendo uma vida onde há condenação, avalie seu coração. Veja se não há alguma coisa que ficou do seu passado, que de repente está na sua mente lhe acusando. O inimigo pode estar usando isso. Você mesmo pode estar lhe acusando. E você está indo contra a palavra de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas estão cumprindo os mandamentos de Deus. Rejeita todo e qualquer pensamento ou intenção do inimigo, seja o que for, e vier na sua mente, não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo são redimidos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andarmos em Espírito é fazer a vontade de Deus, cumprir o que está escrito. Amém, meus irmãos e irmãs? Deus vos abençoe. Eu espero que vocês tenham sido grandemente abençoados com esse vídeo. Eu os vejo, então, no próximo vídeo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Senhor, porque aqueles que estão em Cristo não há condenação. Que nós possamos viver, meu Pai, o teu povo possa viver livre, ó Pai, de toda e qualquer condenação, seja interna, seja externa, assim, vindo de outras pessoas ou de nós mesmos. Não permita que isso aconteça. Nos livre, ó Pai, de toda condenação. Em nome de Jesus, nos livre de toda condenação vindo do inimigo, vindo das pessoas lá de fora ou de nós mesmos. Que nós possamos andar em santidade, fazer a tua vontade, cumprindo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Deus vos abençoe e eu vos vejo, então, no próximo vídeo.